Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, é sobre o diário da gravidez do meu primeiro trimestre, gente. Agora cheguei no meu segundo trimestre. Vim contar tudo que eu senti durante esse período. Gente, desculpa o barulho, porque tá tendo uma obra aqui na frente da minha casa e os vizinhos estão bem agitados hoje. Mas, gente, desculpa pelo barulho, tá? Vocês vão ouvir um pouquinho de trator, de cachorro latindo aí pelos fundos. Mas ignora, gente, foca aqui na minha pessoa. Vim toda produzida pra fazer esse vídeo hoje. E vou logo adiantar pra vocês. Antes de eu engravidar, eu achei que o primeiro trimestre ia ser uma moleza. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu achei que eu nem senti nada que as blogueiras falam aí, que sente, que tava sentindo e tudo mais. Eu achei que fosse frescura. Mas isso caiu em cima de mim como se fosse um raio. Gente, eu paguei com a minha própria boca, me lasquei. Vou contar como é que foi, mas antes deixa o like aqui, um joinha, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, comenta aqui embaixo o que você tá achando dos conteúdos, o que vocês querem ver de curiosidade. Vai lá no Instagram também, tá? E bora começar que eu vou falar tudo o que aconteceu nesse meu primeiro trimestre, que foi o primeiro trimestre, gente. Gente, eu vou começar falando pra vocês que o primeiro trimestre, pra quem não sabe, é composto por 3 meses, de 1 semana até 12 semanas. Eu vou deixar uma tabela por aqui assim pra vocês observar e ficar ligada de como funciona o mês, as semanas, tá? No meu primeiro mês, que é de 1 semana a 4, eu comecei a sentir muita falta de ar, que ainda tá presente até hoje, essa falta de ar. Eu tô conversando com a pessoa, falando qualquer coisa, eu fico cansada muito fácil. Se eu andar um pouquinho, eu já começo a cansar, já me dá muita falta de ar. Mas quando eu falo assim, nem precisa ser muito não, mas quando eu tô falando qualquer coisinha assim, inclusive agora, já vai me dando cansaço, eu paro pra respirar fundo. Segunda coisa também, gente, xixi. Comecei a fazer muito xixi frequentemente, e em poucos tempos comecei a fazer xixi demais. Uma coisa assim que eu não fazia muito, mas eu comecei demais, gente, fazer xixi assim de noite, principalmente. Foi quando eu já comecei a ficar meio desconfiada, porque eu já tava planejando ficar grávida, né? Mas eu comecei a ficar desconfiada, só que eu fiquei com medo também, né? De eu estar com a bexiga solta, sei lá, porque eu mijava muito. Terceira coisa, gente, o olfato. O meu olfato tava ótimo, tá ótimo, inclusive. Antes de eu saber que eu tava grávida, assim, eu sentia qualquer cheirinho, só eu sentia. As pessoas, assim, que estavam em volta de mim não sentiam o cheiro, mas só eu tava sentindo. Ficava incomodada, que só eu sentia e os outros não. Mas o meu olfato ficou ótimo, eu sentia coisa assim de longe, perfume, cheiro de comida, principalmente comida eu sentia de longe. Gente, eu tava indisposta pra fazer qualquer coisa. Não é que seja preguiça e nem depressão, gente, mas eu tava indisposta pra fazer qualquer coisa na minha vida, pra visitar parente, pra sair, eu tava indisposta. Eu queria ficar só em casa na minha cama e só. E o esquecimento, gente, o esquecimento já era frequente na minha vida antes de eu estar grávida. Depois que eu descobri, gente, piorou. Tudo, não adianta falar nada comigo não, que eu esqueço. Até mesmo se for uma fofoca boa assim, eu esqueço também, gente. Eu tô muito esquecida. Palavras assim, eu tô conversando com alguém e do nada eu paro assim, fico olhando a pessoa, e aí? Aí eu fico, me esqueci o que eu tava falando. Do nada, gente, eu tô conversando sobre o assunto, eu paro e esqueci o que eu tô falando. Isso foi antes da menstruação atrasar. Depois foi o atraso menstrual, né, gente? A primeira coisa que eu já percebi que eu estaria é quando atrasou a minha menstruação. Foi no primeiro dia, no segundo dia já sabia que eu estava grávida. Foi quando eu já comecei a ter certeza. Depois disso, eu comecei a notar o meu peito inchado demais, gente. Meu peito, assim, tava bem dolorido mesmo, inchado e bem dolorido. Eu que tenho um peito bem pequenininho, eu senti uma diferença enorme no meu peito. O tamanho é bem pequeno, né, gente? Aí cresceu, vi uma diferençazinha ali, né? Mas isso eu achei ótimo, porque ficou grandinho. Só a parte das dores que eu me incomodei bastante. Aí depois eu já liguei os fatos, né? Foi quando minha menstruação atrasou, aí eu vim fazer o teste e tudo mais. E deu positivo. E, gente, meu primeiro mês foi só esse que eu senti. O meu primeiro mês eu digo que foi ótimo. Foi uma maravilha. Agora veio o segundo mês. Gente, no meu segundo mês, o segundo mês é de 5 a 8 semanas. Gente, esse meu segundo mês, meu amor, eu senti pra caramba o segundo mês. Começando com a falta de ar, que já continuou desde o primeiro mês, já continuou com a falta de ar e tudo mais. Com o esquecimento que ainda está presente na minha vida, já acho normal, já o esquecimento, falta de ar, cansaço, normal. Aí sim que redobrou a quantidade de vezes que eu ia no banheiro, gente, aumentou mais ainda a vontade de fazer xixi e tudo mais. E também junto com isso, gente, comecei a sentir náusea, muita náusea, muito enjoo, eu levantava assim de madrugada umas 4, 3 vezes,
ou mais de madrugada assim pra vomitar. Eu dormia assim do lado da minha cama, tinha um balde que já era preparado para aquilo, que se eu acordasse com o vômito muito acima e não conseguisse chegar no banheiro, eu ia lá e vomitava. Mas, gente, tava assim demais em questão de enjoo. Senti muito enjoo, tava bem difícil. Às vezes assim eu chorava assim de tanto enjoo, não conseguia comer muita coisa. Foi bem difícil meu segundo mês. E junto com esses enjoos veio a fraqueza. Gente, comecei a ficar fraca assim do nada, querer desmaiar assim nos cantos. Não cheguei ainda a desmaiar. Não quero também, porque eu já desmaiei antes. São sensações horríveis quando a gente vai desmaiar, pra gente tá morrendo. Mas não cheguei a desmaiar. Mas a fraqueza eu sinto demais. Quando eu tô em pé, eu começo a ficar tonta, querendo desmaiar. Uma sensação ruim. Mas, gente, o que mais me incomodou nesse meu segundo mês foi o enjoo. A náusea Gente, foi muito enjoo, incomodou demais. E assim, eu levei trauma. As coisas frituras, assim, me dava mais enjoo ainda. Eu conseguia só comer carne cozida, frango cozido. De fruta eu conseguia comer só se fosse melancia, maçã, pera. Essas coisas assim, bem mais líquidas do que laranja, que me dava mais enjoo ainda. Pocã, principalmente, eu peguei um nojo, gente, de pocã. Agora que eu tô voltando a comer. Mas eu tinha muito enjoo disso, muito. Eu fazia muita coisa assim, caseira, que as pessoas falavam, faz isso, que não vai te dar náusea, faz isso, vai passar teu enjoo, tal, tudo mais. Mas nada resolveu. Já o terceiro mês, ele é de 9 semanas a 12 semanas. Gente, aí veio o terceiro mês. O terceiro mês foi melhor. Mas quando eu achei que eu já tava me adaptando com o enjoo passou, mas aí veio a azia. O enjoo eu já tinha conseguido até achar jeito de eu não sentir enjoo e tudo mais, que era eu ficar num espaço bem livre e ventilado. Aí eu não sentia enjoo. Aí veio o terceiro mês foi bom, mas aí veio a azia. A azia, eu tava me adaptando com ela, porque eu não sabia o que passava a azia. Depois que acabou a azia, que de vez em quando eu ainda sinto bem leve, aí que eu vim entender como é que eu consigo diminuir um pouco. Porque eu não tava conseguindo um método assim, nem tem, pra diminuir a azia. Pelo menos comigo nada funcionou não. Eu via só a receitinha, isso diminui a azia. Mas a única coisa que funcionava pra mim mesmo era comer ou beber coisa gelada. E também, gente, comecei a sentir muita dores nas pernas. Eu já tenho um problema na coluna, que também senti um pouco de dor nas costas. Só que não muito quanto a dor nas pernas. A dor na perna eu tava sentindo demais, gente. Que se eu ficasse assim, até hoje eu sinto um pouco também, mas não muito como eu senti no meu terceiro mês. Se eu ficar muito tempo em pé, começa a doer, já dói já uns 2 dias assim seguido, não dói só um dia, só naquela hora não, dói uns 2 dias assim seguido. Mas enfim, gente, o terceiro mês foi, eu acho, pra fechar tudo que eu tava sentindo mesmo, que agora eu melhorei bastante. Eu falo que eu tô na minha melhor fase. O primeiro trimestre pra algumas mulheres é bem ruim, pra outras já é mil maravilhas. Às vezes eu senti as coisas lá pro final da gestação, mas eu senti no começo, que foi no primeiro trimestre, que foi os meses assim, o segundo e o terceiro mês foi os meses assim que tava já louca, não sabia o que eu fazia, já tava vendo a hora do menino nascer aqui. Não sei o sexo ainda, por isso que eu falo menino, né? Mas foi esses sintomas que eu senti, espero nenhuma de vocês tá sentindo. Comenta aqui embaixo se você também tá gravidinho, como é que foi seu primeiro trimestre, o que você sentiu, o que você não sentiu. E dê graças a Deus que se você não tá sentindo nada, gente, porque, olha, acho que a maioria das vezes a mulher, quando não sente no primeiro, sempre sente lá no fim, né? Não sei como é que é. Sei que na minha experiência já senti logo de cara, já senti tudo isso. Espero daqui pra frente tudo melhorar, pela graça de Deus. Tomara a Deus que melhore mesmo, porque, gente, eu não aguentava mais sofrer na minha vida. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi esse vídeo de hoje. Deixa o likezinho de vocês, corre lá no Instagram se você não me acompanha por lá. E uma boa gestação pra quem tá grávida vendo esses vídeos, porque eu no meu período tava vendo muitos sintomas de como é que era, pra mim ter uma noção de como é que era, gente. Mas comenta aqui embaixo o que você tá sentindo, se você gostou, deixa um like, joinha e tudo mais. E, enfim, gente, fique com Deus e até a próxima.